Vamos falar aqui na TV Contudo hoje de advogado criminalista, área criminal na advocacia. E ao meu lado está o advogado Gamil Feppel, que é de Salvador e foi destaque em uma revista nacional como um dos 500 advogados mais admirados da Bahia. Eu já começo com essa pergunta: como é que é ser advogado criminal e ser admirado? Bem, a advocacia é uma profissão muito nobre, das profissões mais nobres que existem, porque faz com que nós, advogados, possamos dar voz aos desejos, às angústias, às pretensões das pessoas, né? É um reconhecimento pelo fato de ser advogado e eu fiquei bastante satisfeito, né, com a menção feita na revista Análise Editorial, né? Foi um motivo de satisfação, indubitavelmente. Gamil, sua vinda ao sul da Bahia são palestras em universidades. Como é que é isso? Lidar, trazer o conhecimento e compartilhar com futuros bacharéis e futuros advogados? Bem, além de advogado, eu sou professor, né? Eu comecei a exercer a advocacia juntamente com o magistério, né? Comecei desde os 23 anos como advogado e como professor. E ser professor é algo que me dá muita satisfação, é algo que me dá muito prazer, né? Então eu tenho ido para algumas faculdades, em algumas palestras, sempre casando com outros compromissos profissionais nas cidades. E dizer que eu estou esperando pelos colegas hoje, num evento em Ilhéus, né? Promovido pelo professor José Evandro Nascimento, na Faculdade Madre Thaís. Me conta aí, o mercado de advocacia, ele, para muitos, é considerado saturado. Você, como professor, sua opinião é essa ou existe uma explicação para a contrária? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, porque nós que estamos em sala de aula, Uziel, a gente precisa ter também a percepção de que nós não podemos desestimular as pessoas. Nós não podemos mentir, obviamente, não vamos faltar com a verdade, mas também não podemos desestimular as pessoas. Há espaço no mercado para o advogado que se dedica, para o advogado que batalha, para o advogado que tem interesse de fato em advogar. Então eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: estudem, se dediquem, façam curso de pós-graduação, se atualizem, vão a eventos, vão a seminários, escrevam, participem, debatam, convivam na sociedade, né? E abracem a advocacia de fato como um sacerdócio, né? As pessoas não podem tratar os processos como se fosse mais um, né? É a vida de alguém que está confiada a você. Então, se você faz isso, se você se dedica de fato, se dedica por inteiro, se dedica de corpo e alma, obviamente você vai ter o seu trabalho reconhecido. A área criminal, ela, para alguns, não deveria existir. Não, bandido tem que ter defensor público que vai demorar e não vai chegar tão cedo para ele sair da cadeia. E aí, por esse motivo, há esse embate entre a sociedade e o advogado criminal, que para muitos tem uma visão totalmente equivocada da profissão. Como é lidar com esse tipo de rejeição, falo do senso comum, em relação à profissão de vocês? Bom, só algumas coisas para a gente pontuar aqui. O defensor público, ele é um defensor, né? Ele é um defensor. Existem 3 tipos de defesa, né? Existe o defensor contratado, que é o advogado particular, existe o defensor dativo, que é um defensor nomeado pelo juiz, e existem os defensores públicos, né? Então, todo o meu respeito, minha estima e minha admiração pela Defensoria Pública, que exerce um trabalho de muita qualidade, né? Exerce um trabalho muito importante, um trabalho que é essencial à cidadania. Por vezes, meu caro, as pessoas confundem o papel do advogado, a figura do advogado, eu diria até mesmo com a figura do crime em si, né? O advogado e o advogado em matéria criminal, ele não faz uma defesa e uma apologia ao crime. O advogado faz uma defesa intransigente, por óbvio, das regras processuais, das regras constitucionais. O problema é que a gente vive, e isso é absolutamente compreensível até, a gente vive que as pessoas são a todo momento bombardeadas de informações, né, e terminam por incorporar as informações que recebem. Nós vivemos um momento histórico, um momento de exceção processual, em que todo e qualquer discurso feito no interesse de um direito de defesa soa como um discurso que não quer ser ouvido pelas pessoas. As pessoas, por vezes, estão longe de querer entender de fato a verdade dos fatos, né? As pessoas fazem pré-julgamentos, pré-compreensões, têm pré-conceitos e pouco importa o que é que está nos autos, se existe demonstração, se não existe demonstração. Então, o Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covardes, e de fato não é profissão para covardes. É nesses momentos de crise, de conflito, que o papel da advocacia se sobressai, que o papel da advocacia aparece ainda mais forte, ainda mais vivo. Então, nós, advogados, de acordo com a Constituição, somos indispensáveis à administração da justiça. Não há um processo regular
válido, legítimo, sem a participação de um advogado. Advogado que tem que ser enérgico, que tem que ser, obviamente, respeitoso, mas que tem que cumprir o seu papel constitucional. Bom, a gente continua aqui batendo um papo com o Gamil Feipel, advogado criminalista, e eu não poderia deixar de perguntar ao advogado em relação a essa turbulência na atual política brasileira. Como é que você vem acompanhando isso? Porque está bem na sua área. Nunca se precisou tanto de advogados criminalistas na área política do Brasil. É importante que as pessoas saibam que as regras processuais, constitucionais, elas valem para todos, né? Nós não podemos permitir que qualquer que seja a classe, a categoria, a representatividade, a origem, né, que as regras processuais sejam violadas pelo fato de o sujeito ser político, ou ser advogado, ou ser economista, ou ser pedreiro, ou ser arquiteto, enfim, né? O que eu assisto com algum grau de preocupação é que a sociedade civil e canais como o Contudo são muito importantes para este particular, porque permitem fazer o contraponto, permitem levar a informação para as pessoas. O que eu assisto com algum grau de preocupação é que a sociedade civil, por vezes, está enxergando violações à Constituição sem se incomodar, né? O grande problema é que, eu até digo isso nas minhas aulas, né, é que o mesmo diploma legislativo, a mesma lei, no caso a Constituição, que assegura determinadas prerrogativas para políticos, para parlamentares, assegura prerrogativas para nós, cidadãos comuns, né? Então, se nós aceitarmos, por exemplo, que determinados direitos sejam violados pelo fato de alguém ser político, né, depois nós não vamos poder gritar se um direito nosso, meu, seu, do colega que está usando a câmera, também forem violados, né? Direitos existem para todos, para que eles sejam respeitados. Óbvio que quem cometeu atos ilícitos, quem cometeu desmandos, desfeitos, tem que ser julgado de acordo com as regras jurídicas, processado e, se for o caso, havendo demonstração de culpa, punido. Agora, respeitadas as regras. O que é mais preocupante hoje é assistir a um regime de verdadeira exceção, um regime de exceção que por vezes é declarado até em determinados julgamentos, né? E o mais preocupante e angustiante de tudo isso é ver que a sociedade civil assiste a tudo isso sem que se preocupe com esse tipo de fato, por vezes até apoie esses fatos, né? Então, a Constituição estabelece regras para o processo penal. O próprio processo penal estabelece regras. Existem princípios de direito penal e de processo penal que não podem ser violados porque a investigação é contra fulano ou beltrano, né? Porque se a gente aceita que hoje se violem esses princípios para o fulano ou para o beltrano, amanhã, quando violarem esses princípios para mim e para você, a gente não vai poder falar nada, né? Exatamente. Gamil, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal e desejar boa sorte na sua palestra hoje lá na cidade de Ilhéus, e sempre que vier a Itabuna, nos procure, porque o nosso canal está à sua disposição. Agradeço, um grande abraço para os espectadores aí do canal Contudo. Muito obrigado.